É aqui que você aprende a chegar nos seus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses, mesmo que você esteja começando agora do absoluto zero. Eu sou o Lucas e hoje a gente vai falar como que você vai conseguir ganhar uns rendimentos extras todos os meses com as suas ações que você já tem aí na sua corretora, beleza? Se você está vendo esse vídeo, é porque você definitivamente ainda não chegou na sua independência financeira. Ou pelo menos você está no caminho para conseguir chegar lá, o que já é excelente. Eu estou te falando isso porque se você se interessa pelo tema dividendos, se você se interessa pelo tema de renda variável, de renda passiva, você sabe que esse é o melhor caminho para você construir um futuro financeiro melhor e mais tranquilo para você. Enquanto você recebe aí o seu salário todos os meses, ou se você é um prestador de serviço, né, enquanto você recebe os pagamentos pelos serviços que você presta, você sabe que tudo isso depende do seu trabalho. Você depende das suas horas trabalhadas todos os meses para que você receba no final um pagamento por isso. Agora, receber dividendos, né, receber os proventos, isso de fato não depende nem um minuto do seu trabalho, nem uma hora do seu esforço para poder receber esse dinheiro, para poder receber esse pagamento. Logo, você poderia estar na praia, você poderia estar viajando onde você bem entendesse e tivesse vontade de estar, que ainda assim você estaria recebendo dividendos na sua conta. Isso é a tão famosa e já conhecida renda passiva. É isso que consegue te libertar do seu trabalho, se assim você quiser. Se você não quiser, você pode continuar trabalhando, mas você vai saber que por trás aí você vai ter uma segurança maior, porque você vai continuar recebendo valores, ou seja, dinheiro que não depende do seu trabalho, não depende do que você esteja fazendo naquele momento, naquela semana, naquele mês. Fechado? Agora, se você está começando nesse mercado agora, eu já vou te contar o que, que são os dividendos, porque de verdade essa palavrinha dividendo, ela é extremamente importante para você conseguir chegar na sua liberdade. O dividendo é um nome bonito, um nome chique que o mercado financeiro dá para querer dizer que é um valor que você recebe como parte do lucro que uma empresa lucrou em determinado momento. Então, se você é um acionista e você é sócio de uma empresa, essa empresa teve um lucro, a empresa pode decidir por compartilhar com você parte desse lucro em forma de dividendo, que no final das contas é dinheiro pingando na conta, né? Vamos dar um exemplo aqui. Se você fosse, por exemplo, sócio de uma lanchonete aí no bairro onde você mora, e essa lanchonete no ano lucrou R$ 100.000, a lanchonete poderia decidir por compartilhar, né, por pagar aos sócios R$ 50.000, ou seja, metade desse lucro. Você, como sócio da lanchonete, receberia então parte desses R$ 50.000 que a lanchonete decidiu pagar em forma de dividendos, te beneficiando, né, te pagando por você ser um investidor, por você ser sócio, por você estar lá assumindo parte do risco daquele negócio. Essa é exatamente a mesma dinâmica quando você compra uma ação de uma empresa. Quando você compra essa ação, você está se tornando sócio do negócio dessa empresa. Se a empresa vai bem, a empresa lucra mais. Se a empresa lucra mais, provavelmente você vai receber mais dividendos, você vai ser remunerado pela empresa por correr aquele risco e por apostar naquele negócio. Por outro lado, se a empresa não vai tão bem assim, o lucro eventualmente é pequeno ou até prejuízo, pode ser que você não receba dividendo nenhum, porque a empresa não tem como te pagar aquele dividendo, porque ela não está lucrando, ela está lucrando um valor muito baixo. Então, ter esta ação de uma empresa, né, no mercado da bolsa de valores funciona na mesma dinâmica de você ser sócio de um negócio aí no seu bairro, só que você conseguindo ser sócio de uma empresa muito grande, uma das maiores e talvez mais robustas empresas do Brasil, que são aquelas de fato que conseguem acessar o mercado de investimentos, o mercado da bolsa de valores. Agora, existe outra forma, além dessa, de você conseguir receber renda passiva com as suas ações. E essa forma é você alugando as ações. Então, se você já é sócio, você já tem essas ações, você consegue colocar essas ações e disponibilizar elas para serem alugadas. E aí você vai conseguir receber também uma grana extra por esse aluguel. Então, eu vou te explicar agora o que, que é de fato o aluguel de ação. Eu vou te falar os benefícios, eu vou te falar o que não é tão bom assim, e vou também desmistificar, eu vou também passar de uma vez essa régua, né, de uma vez por todas, para que você de fato entenda se no seu caso
vale a pena considerar alugar suas ações ou não. E no final eu vou te contar o que eu estou fazendo com as minhas. Fechado? Bom, o jeito mais comum, né, de você ganhar dinheiro no mercado de ações é basicamente, de forma bem simplista, você comprar a ação a um preço baixo e depois vender essa ação a um preço mais alto. Pô, se você faz essa negociação ao longo do tempo, você vai ganhar dinheiro, né? Só que existe também uma segunda forma de você conseguir ganhar dinheiro com as ações, que é uma forma menos comum, principalmente para os pequenos investidores, que é você operando vendido. Putz, Lucas, mas o que é operando vendido? Eu não sou médico, que você está falando que eu não sou veterinário, eu estou operando. Não, calma, vou te explicar o que é esse termo operar vendido a partir de agora. Operar vendido, em outras palavras, é quando um investidor acredita muito que uma determinada ação vai se desvalorizar no futuro, e normalmente esse futuro é um futuro próximo. Putz, por que alguém acreditaria que a ação vai cair? Podem ser alguns motivos, tá? Seja por um fator externo, então eu posso acreditar que uma determinada empresa ela, ela vende, né, o seu produto ou o seu serviço em um ramo que eu acredito que no curto prazo vai sofrer muito. Vamos dar um exemplo aqui. Ah, eu tenho ações da Petrobras e eu acredito que o preço do barril do petróleo vai cair muito daqui a pouco, porque a produção de petróleo está subindo, ou ainda porque a economia do mundo está ficando cada vez mais devagar, então o mundo vai consumir menos petróleo, então eu acredito que o preço do petróleo vai cair. Estou dando um exemplo aqui qualquer, tá? Não estou te dizendo que é isso que vai acontecer, só para você entender de forma didática. Bom, nesse exemplo que eu te dei aqui, hipotético, eu poderia então alugar as ações de um outro investidor e vender essas ações. Dessa forma, eu estaria operando vendido, porque a minha crença é tão grande que essas ações no curto prazo vai se desvalorizar, que eu vou vender essa ação a um preço mais alto, para depois lá na frente recomprar essa ação por um preço mais baixo e devolver para aquela pessoa que me emprestou essas ações. E aí, se eu vendi por um preço mais alto e comprei por um preço mais baixo, essa diferença é o lucro que eu vou obter. Beleza? Putz, por que uma outra ação, por que uma ação poderia também cair? Ah, eu poderia ter uma crença de que aquela empresa específica tem algum problema que ela está passando, algum problema específico. E por isso eu acredito que o preço daquela ação vai cair. No final, a crença é a mesma. Seja por um fator externo, seja por um fator específico da empresa, a crença daquela pessoa que quer operar vendido é que as ações dessa empresa no curto prazo, pelo menos né, não num período de tempo tão longo, vai se desvalorizar. Por isso que ela decide operar vendido. Fechado? Pô, tem um exemplo talvez bem emblemático aqui no mercado brasileiro recente, que foram as ações da IRB. A IRB é uma empresa que atua no setor de resseguros e é uma empresa que sofreu um tanto quanto alguns golpes seguidos, né, do mercado, mas não foram golpes à toa, foram golpes merecidos, porque a empresa, a IRB, podemos dizer assim, ela escondeu alguns resultados e alguns números embaixo do tapete, tentando enganar o mercado financeiro, que como se ela tivesse crescendo o lucro, como se ela tivesse gerando um resultado muito bom, quando na verdade o resultado não era tão bom assim quanto parecia. Então, durante alguns trimestres, alguns anos, a empresa, e aí quando eu falo a empresa, estou falando a liderança da empresa, estou falando dos principais tomadores de decisão dessa empresa, alguns deles começaram a esconder ou pelo menos maquiar os resultados de fato dela para conseguir enganar o mercado e fazer com que o mercado acreditasse que a empresa estava gerando um lucro muito acima do que os concorrentes ao redor do mundo conseguiam fazer. Com isso, quando a gente tem uma expectativa de lucro futuro alto, naturalmente a cotação da ação vai subir. Porque afinal de contas as pessoas acreditam que a empresa vai gerar muito lucro ou mais e mais lucro no futuro. E quando isso foi descoberto, basicamente quem trouxe isso à tona foi uma gestora chamada Esquadra. Essa gestora, meu, debulhou, estudou pra caramba todo o resultado financeiro da IRB e começou a encontrar uma série de inconsistências. E eles fizeram um relatório que, na verdade, foi quase um livro de, sei lá, mais de 80 páginas, era página pra caramba, explicando a tese deles do porquê que eles acreditavam que aquele resultado da IRB não era um resultado verdadeiro e nem sustentável. E que por isso, por acreditar, né, que existia ali inconsistências
relevantes na demonstração de resultados da empresa, eles estavam operando vendido, então eles estavam acreditando que aquela cotação iria cair. De fato, isso veio a acontecer. As ações da IRB chegaram a valer mais de R$ 40 no seu máximo e hoje elas estão valendo menos de R$ 1. Então, no exemplo aqui da esquadra, que foi esse exemplo da IRB, né? A empresa ali, o gestor, no caso a esquadra, assim como outras pessoas também, outros investidores, que pudessem compartilhar dessa mesma crença, operaram vendido. Então, eles alugaram ações de outros investidores, venderam essas ações, embolsaram aquela grana e lá na frente eles recompraram essas ações a preços bem mais baixos e devolveram essas ações para aquelas pessoas que alugaram. Essa é a dinâmica do aluguel de ações, beleza? É por isso que existem pessoas, gestores, fundos, investidores que operam vendido. Então, operar vendido na prática de forma bem resumida aqui para ficar bem claro, tá? É o investidor que acredita que aquela ação determinada vai cair de preço. Então, ele tendo essa crença muito forte, ele pega emprestado a ação dessa empresa com outros investidores e vende. Beleza? Quando ele pega emprestado, quem está emprestando cobra um aluguel por isso, cobra uma grana, fala, ó, eu te empresto a minha ação, mas você vai me pagar uma graninha a mais aqui por eu te emprestar as minhas ações. Então, aquele investidor que acredita que a empresa vai cair, né? Ele pega emprestado aquelas ações, paga uma graninha para quem está emprestando, vende as ações, lá na frente ele recompra por um preço mais baixo e devolve para o investidor que é dono daquelas ações. Devolve o mesmo número de ações e ainda pagando essa graninha a mais de aluguel que ele vai pagar por ter pego essas ações emprestadas. Fechado? Essa é a dinâmica. De forma numérica, é como se você pegasse uma ação que está valendo R$ 50, vendesse ela, embolsasse esses R$ 50, colocasse esses R$ 50 na sua carteira, e daqui a um mês, se essas ações estivessem valendo R$ 30, você recompra essas ações e devolve as ações. No final, você lucrou aí R$ 20, né? Você vendeu por 50, recomprou por 30, pegou esses 20 de lucro, colocou no seu bolso, vai ser ali, vai ter um pouco de imposto para pagar, vai pagar um pedaço do aluguel, mas de fato, de forma bem simplificada, você lucrou R$ 20 por ação, acreditando que essa ação de fato ia cair. Beleza? Ah, Lucas, mas e se esse investidor alugar a ação e essa ação não cair? Essa ação subir? O que acontece? Acontece que a pessoa vai ter um grande prejuízo. Se eu tivesse alugado, né, essa ação por R$ 50 e vendido ela por R$ 50, né, então eu vendi essas ações por R$ 50 e essas ações no mês seguinte estivessem valendo R$ 80 e eu tivesse que recomprar, eu vou ter que pagar os R$ 80. Então, eu tive um prejuízo por ação aí de R$ 30 que eu vou ter que comprar. Então, operar vendido, de fato, é bastante arriscado, porque você pode ter um grande prejuízo. O mercado financeiro costuma dizer que quando você tem uma ação que você comprou, o máximo que você pode perder é o preço que você pagou na ação. Então, se eu paguei R$ 10 na ação e a empresa quebrar, o máximo que eu perdi foi R$ 10 por ação. Agora, se eu peguei uma ação e vendi essa ação por R$ 10 e essa ação está valendo 100, 200, 500, 1000, cara, enquanto essa ação tiver o preço dela subindo e valendo mais e mais e mais, esse é o prejuízo que uma pessoa que está operando vendido pode tomar na cabeça. Então é um prejuízo muito grande, é um prejuízo que inclusive pode ser infinito. Claro que não é infinito, né? Porque essa preço da ação não vai valer infinito. Ela vai ter um valor que pode ser muito, muito alto e esse prejuízo ser muito, muito grande. Então, operar vendido é bem arriscado. Tem muito fundo de investimento, gestores profissionais que quebrou operando vendido. Então, eu definitivamente não gosto de entrar nesse mercado. Para nós, pequenos investidores, pessoas físicas, não entra nessa área que de verdade você vai arranjar problema para a cabeça. Agora, nós, pessoas físicas, podemos sim tirar uma grana extra pegando as nossas ações que a gente já tem na nossa carteira e disponibilizando elas para serem alugadas para essas pessoas que querem operar vendido. Em troca, a gente vai receber uma graninha a mais de aluguel, uma grana extra caindo na nossa conta, sem risco nenhum nessa história toda. Fechado? Então eu vou te explicar agora, de forma bem direta, por que você deveria alugar as ações, quais os riscos que tem embutido nesse processo de aluguel de ações e no final eu vou te contar ainda o que eu estou fazendo com isso. Fechado? Bom, começando aqui
Por que que você deveria alugar suas ações? Olha, se você tem ações de uma determinada empresa, que você acredita que essa empresa no longo prazo vai se valorizar e que você vai mantê-la na sua carteira, então eu te diria que você é um investidor chamado de buy and hold, você é um investidor que vai comprar essas ações, se tornar sócio da empresa de fato e vai vender, quem sabe, lá na frente, depois de muitos anos, quando essa empresa já tiver um tamanho muito maior e lucrando muito mais dinheiro. Afinal de contas, é por isso que a gente compra uma ação de uma empresa, porque a gente acredita que ela vai crescer ao longo do tempo e se valorizar, beleza? A gente não fica entrando no mercado especulativo, nada disso. Então, se o seu perfil é esse, se você não pretende vender as suas ações no curto prazo, alugar as suas ações parece fazer bastante sentido. Ah, e se ela cair no mês que vem? E se as ações se desvalorizarem na semana que vem? Tanto faz o que vai acontecer no mês que vem, daqui 2 meses, daqui um ano. O seu objetivo é de longo prazo. Você não vai ficar preocupado com o mercado especulativo de curto prazo. Então, cara, coloque nesse caso suas ações para alugar e ganhe uma grana extra. Você vai colocar essa ação lá, ela vai ser alugada, você não pretende vender ela, você vai receber uma grana a mais que você não receberia por ter essas ações paradas na sua conta da corretora. Fechado? Então, se esse é o seu perfil, você deveria alugar as suas ações, pode ser uma excelente oportunidade para você ganhar uma grana a mais. Ah, Lucas, mas eu nunca aluguei uma ação, eu não estou conhecendo agora sobre esse mercado. Tem risco eu alugar minhas ações? O que pode acontecer com elas? Logo de cara eu vou te dizer o seguinte: não tem risco. Isso porque esse processo de você alugar suas ações e algum investidor vender as suas ações para comprar depois e te devolver, isso tudo é intermediado pela própria B3, que é a Bolsa de Valores aqui no Brasil, através de um contrato que é firmado esse contrato de aluguel. Então, a B3 ela se encarrega de toda essa intermediação entre pessoas que querem alugar e pessoas que querem operar vendido. E esse contrato, ele coloca e garante que você, dono daquelas ações, de fato terá o direito de receber aquelas ações suas quando você quiser, no momento que você quiser. Fechado? Essa garantia, né, a pessoa que está tomando essas ações emprestadas para vender, elas precisam colocar uma série de garantias em depósito na própria B3, e aí se eventualmente aquela pessoa tiver qualquer tipo de problema e quebrar, ela tem lá depositada a garantia suficiente para conseguir cobrir e honrar com todos esses aluguéis que ela tomou lá atrás para operar vendida. Então, fique absolutamente tranquilo que você não tem risco em perder as suas ações se você estiver alugando elas. Essas ações são suas de direito e você está respaldado e garantido pela própria B3 como intermediário desse papel. Fechado? Então não tem risco nenhum. Esse contrato te garante, te dá essa tranquilidade. Ah, Lucas, mas e os dividendos? Pô, a minha ação, eu aluguei minha ação, vamos dizer aqui que eu tenho ações do Banco Itaú, eu aluguei as ações do Banco Itaú e o Banco Itaú pagou dividendos. E aí, eu vou receber ou não? Sim, você recebe. Ainda que essas ações estejam alugadas, você é o dono daquelas ações. Você terá direito de receber os dividendos. É como se você fosse dono do imóvel, ainda que esse imóvel esteja alugado para o inquilino, aquele imóvel continua sendo seu. Então, todos os direitos sobre aquele imóvel seguem sendo seu. Quando você aluga uma ação, ainda que essa ação esteja alugada, todos os direitos, tudo que pode acontecer e influenciar aquela ação, ainda passa e segue sendo de seu direito como proprietário daquela ação, beleza? Então, se a empresa paga dividendos, você vai receber os dividendos, mesmo que a ação esteja alugada. Se eventualmente aquela empresa faz uma bonificação de ação, ou seja, vamos dizer que ela bonificou os acionistas com novas ações que ela está dando para os acionistas, você vai receber essa bonificação. É de seu direito, tá bom? Não é da pessoa que está alugando a ação. Se a empresa, por exemplo, vai aumentar o seu capital, então ela vai emitir novas ações, ela dá uma preferência de venda, né? Preferência de compras por essas novas ações, você, por ser detentor das ações, você por ser o dono de fato, terá direito de comprar essas ações que estão sendo oferecidas. Tudo, eu estou dando alguns exemplos de coisas que podem acontecer com uma ação ao longo da vida do investidor, ao longo do tempo, só para você entender que a ação continua sendo sua e você continua tendo direito a receber dividendos, a receber bonificações, a ter direito de comprar as ações mais baratas num eventual aumento de capital, né, num eventual emissão de novas ações daquela empresa. Tudo isso segue sendo do seu direito. Fechado? Então, não se preocupe, você não vai perder dividendos se a sua ação tiver alugada. Essa daqui, sem dúvida,
É a dúvida mais comum aqui que eu recebo dos pequenos investidores que estão entrando nesse mercado de aluguel de ações. Outra coisa bem bacana é, se você ao longo do caminho, enquanto as suas ações estiverem alugadas, você decidir que você quer vender as suas ações, você pode, não tem problema nenhum. Você vai entrar em contato com a corretora e vai pedir para que aquele contrato de aluguel seja encerrado. A corretora devolve as suas ações, coloca essas suas ações de novo na sua conta lá na corretora e você pode vender normalmente. Fechado? Então, se você, mesmo que hoje você alugue as suas ações acreditando que você vai mantê-la por muitos e muitos anos, se no longo do caminho você mudar o seu plano ou se a empresa perder algum fundamento, você pode decidir pedir essas ações de volta para você poder vender e se desfazer delas, não tem problema nenhum. Fechado? Isso é bem fácil de ser feito, depende da corretora, cada corretora tem um caminho diferente, mas isso é bem tranquilo de ser feito e é seu direito pedir que essas ações sejam devolvidas para você na hora que você quiser. Fechou? E aí você pode vender essas ações ou ainda você pode simplesmente manter elas lá na sua conta, porque você decidiu que você não quer mais alugar as suas ações. Isso pode ser feito sem problema algum. Caraca, Lucas, mas olha só, tudo isso que você está me falando está parecendo bom demais para ser verdade. Qual que é a desvantagem, então, de alugar as minhas ações? Olha, eu não vou te dizer que tem desvantagens, mas eu vou te dizer 3 pontos que são bem legais e bem interessantes de você saber sobre este mercado de alugar ações, para que você tenha clareza disso, tá bom? O primeiro deles é: não espere, quando você aluga uma ação, que você vai receber uma grana gigantesca por esse aluguel. Não espere que você vai ficar rico dessa forma. Não, definitivamente não vai. Beleza? Isso, a grana que você recebe do aluguel não é uma grana gigante. Ela pode ser uma grana muito alta para aquelas pessoas que têm muitas e muitas ações, mas não é o nosso caso. Afinal de contas, somos pequenos investidores, né? Não, ninguém aqui é o primo rico, ninguém aqui é o Luiz Barsi, ninguém aqui é um investidor que tem milhões, milhares de ações na carteira. Então, para essas pessoas, alugar ação vai dar uma boa grana. Para nós pequenos investidores, a gente não vai ficar rico fazendo isso, mas a gente vai sim conseguir receber uma graninha extra, beleza? Eu já vi empresas aí, ações, né, determinadas ações, que o aluguel pagava 20% ao ano. Então, pô, se você tem ali R$ 100 em ação e você alugou, em um ano você ia receber R$ 20, beleza? Ah, Lucas, mas R$ 20? Pô, são 20%. Se você olhar que o dividend yield médio da bolsa de valores é 3%, se você recebesse 20% de aluguel, você está falando de quase 7 vezes mais no aluguel do que você recebe com a média de dividendos da bolsa. Estou dando aqui um exemplo só para você entender, tá? O que representa isso. Agora, tem outras empresas que o aluguel é muito mais baixo, é de 1% ou até menos de 1%. Isso normalmente acontece, essa diferença de aluguel costuma acontecer conforme o risco da empresa. Empresa que tem um risco maior, né, inerente ali, próximo de acontecer, você costuma ter uma previsibilidade maior de que as ações vão cair. Logo, para essas empresas, o aluguel costuma ser maior. Por quê? O investidor que quer operar vendido, ele tem tanta certeza, mas tanta certeza que a ação vai cair no curto prazo, que ele até aceita pagar um aluguel alto para você. Pô, eu até te pago um aluguel alto, porque essa ação vai cair, eu tenho certeza disso, vai cair bastante, que eu vou lucrar uma grana ó a ponto de eu, inclusive, te pagar um preço de aluguel maior e ainda assim vai sobrar muito dinheiro para mim. Tô te falando isso aqui como se eu fosse uma pessoa operando vendida, tá? Então, nesse caso, ele aceita pagar aluguel mais alto. Por outro lado, aquelas empresas que a chance dela cair no curto prazo é baixa, ou ainda se cair, vai cair muito pouco, que fica muito arriscado, né? A chance dela subir é muito maior do que a chance dela cair. Nesse caso, de verdade, são poucas as pessoas que querem operar vendido. Então, quando tem pouca pessoa querendo operar vendido, essa pessoa pode pagar bem pouco pelo aluguel, porque eu vou ter muita gente oferecendo as minhas ações para serem alugadas, para poucas pessoas querendo alugar, logo, essas pessoas vão pagar um aluguel bem baixinho, que vai ter sempre alguém topando, né, e aceitando alugar essas ações por um preço baixo, por um preço irrisório ao longo do tempo. Então, você vai encontrar empresas normalmente mais sólidas e com risco menor, com preços de aluguel mais baixo. Quando você fala de um Banco Itaú, Banco do Brasil, essas empresas bem grandes e bem sólidas, líder de mercado, com receitas previsíveis, né, empresas do setor de energia, normalmente alugar ações dessa empresa
você acaba recebendo um valor menor de aluguel, porque a chance dela cair é baixa, e se cair não vai cair muito assim. Agora, quando você vai para aquelas empresas mais arriscadas, tipo uma Oi da vida, né, empresas menores, aquelas small caps, né, que são empresas que precisam se provar ainda no mercado, normalmente essas empresas, elas costumam ter um preço, né, um valor de aluguel maior, porque a pessoa, o investidor está muito convicto que aquelas ações vão cair no curto prazo. Fechado? Então, pode variar o preço do aluguel, 1%, até menos de 1%, ou em outras empresas 20%, até mais do que isso. Vai depender ali de cada uma das empresas e de cada momento do mercado. Fechou? Outro ponto bastante importante que você tem que ter clareza aqui é que normalmente as corretoras, a corretora, né, que você tem as suas ações, que é a intermediária desse negócio junto com a B3, ela cobra uma taxa sobre o seu lucro para fazer essa intermediação por você, tá bom? Além disso, você também tem o imposto de renda que é pago sobre o lucro desses aluguéis. Então, olha só, quando você aluga uma ação, no final das contas você vai receber um valor, que no final é o aluguel, né, de fato. Sobre esse aluguel vai ser debitado uma taxa da corretora, e aí pode variar de corretora para corretora, e também vai ser debitado o imposto de renda sobre aquela grana. Então você vai dividir o seu lucro com a Bolsa de Valores ali através da corretora e também com a Receita Federal, com o Leão. Fechado? Ah, Lucas, mas pô, que droga, eu não queria pagar esse imposto. É, eu também não queria. Ah, mas eu não queria pagar essa taxa. É, eu também não queria. Mas, de verdade, as suas ações já estão paradas na corretora. Então, se você vai receber um valor e você vai ter que dividir parte desse valor com intermediários, mas para que essa dinâmica funcione, paciência, né? Ou é isso, ou você deixa a sua ação parada na corretora e não recebe nada. Eu prefiro receber alguma coisa, porque alguma coisa é mais do que nada, né? Então, é importante você saber, não estou te falando que isso é uma desvantagem, né? Não é necessariamente uma desvantagem, seria legal que a taxa fosse bem baixinha ou até que não fosse cobrada taxa nenhuma, mas é a dinâmica do mercado para você entender e não ficar frustrado se depois você olhar na sua seu extrato e você vê que teve um desconto ali de taxa sobre o valor do aluguel que você recebeu. Fechado? E um terceiro ponto é a liquidez. Não quer dizer que você automaticamente, a partir do momento que você coloca para alugar as suas ações, que essas ações vão ser alugadas. Você precisa ter, primeiro, liquidez, você precisa ter pessoas interessadas em alugarem aquelas ações. Então, só para você ter uma ideia, né? Mais ou menos, eu deixo todas as ações que eu tenho na minha conta, todas as ações que eu tenho em carteira estão disponíveis para serem alugadas. Normalmente, 20%, 30% das minhas ações de fato estão alugadas. O resto, ainda que elas estejam disponíveis, ninguém alugou, tá? Então, tem uma questão de liquidez. Esse mercado aqui no Brasil não é um mercado muito grande. Então, não é que você colocou a sua ação para estar ali disponível para ser alugada, que automaticamente ela vai de fato ser alugada. Não, pode ser que ela não seja, e tá tudo bem, não fique frustrado com isso, tá bom? Então tem uma questão aqui de liquidez. Agora, cá entre nós, se a ação tá parada na minha conta da corretora ali, paradinha, tá lá minha posição, minhas 100, 200, 1000 ações, estão lá paradas. Eu não estou recebendo nada por isso, tá bom? Eu estou recebendo R$ 0. Então, entre receber R$ 0 e me pagarem algum valor para eu continuar tendo essas mesmas ações paradas na corretora, vale a pena, né? Pô, eu não estou recebendo nada. Qualquer valor que eu receba que seja maior do que nada, eu já estou recebendo uma grana a mais. Por fazer exatamente a mesma coisa, manter as minhas ações paradas na conta da corretora. Beleza? Então, definitivamente vale a pena. Você prefere aí ter essas ações paradas e receber R$ 0 ou você prefere ter as ações paradas e receber R$ 40 por mês? Estou dando um exemplo aqui. Eu prefiro receber os R$ 40, tá? Mesmo porque você consegue ajudar nos seus aportes, é uma graninha extra, por isso até que eu deixo todas as minhas as ações disponíveis para serem alugadas. Eu não vou ficar rico recebendo esses valores, longe disso. Mas é um dinheiro a mais que cai na minha conta todos os meses de renda passiva, que não depende das minhas horas trabalhadas. E além disso, é um dinheirinho que me ajuda a complementar os meus aportes, nem que seja para comprar uma cota de um fundo imobiliário, uma ação, duas ações, três ações a mais. Qualquer coisa, qualquer compra, né, qualquer valor desse que me ajude nos aportes, me ajuda lá na frente a ter um patrimônio maior e gerar mais renda passiva. Para você ter uma ideia, em novembro desse ano de 2022, eu recebi líquido na minha conta R$ 60, já descontado das taxas, imposto,
líquido na minha conta caiu R$ 60 em novembro dos aluguéis das minhas ações. Pô, é uma graninha que pingou na minha conta, né? Já é alguma coisa, R$ 60 a mais, já dá para comprar aí 6 cotas de um fundo imobiliário com base 10, né, de um MXRF da vida, ou até comprar ações de outras empresas que eu já tenho na minha carteira, sem que eu tenha que fazer absolutamente nada, sem que eu tenha que tirar mais nenhum valor do meu salário para aportar. Foram R$ 60 a mais de aporte no mês que não vieram do meu salário, que não veio das minhas horas trabalhadas. Show, né? E aí, me conta, você já aluga suas ações? Você já conhecia essa dinâmica do mercado? O que que você pensa sobre isso? E se você não aluga ainda, me conta aqui nos comentários depois, se depois dessa explicação toda que eu te dei, você se convenceu de que vale a pena colocar suas ações para serem alugadas. Um grande abraço e até a próxima.